Oi pessoal, meu nome é Renata Miele, eu sou aqui do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Estou com o Altamiro Borges, o Miro, estou com o Laurindo Lalo Leal Filho, o professor Lalo, e nós estamos inaugurando hoje, estreando hoje, o programa Barão 2+1, que vai semanalmente, todas as segundas-feiras, às 16 horas, fazer uma análise crítica da mídia, num bate-papo sobre cobertura da mídia, sobre temas da política, da cultura, do futebol, da sociedade, sobre políticas públicas de comunicação ou as despolíticas de comunicação, o que o governo tem feito no sentido de promover ou retroceder na pluralidade e diversidade de circulação de informações na sociedade. Então, o Barão estreia o programa, a gente conta com vocês. Siga o nosso programa nas redes sociais, no Facebook do Barão, no Instagram do Barão, no YouTube do Barão e no nosso podcast. Hoje nós começamos esse programa conversando sobre as revelações do The Intercept, que tem abalado o mundo da política no Brasil e também o mundo da mídia, né? E para iniciar o nosso bate-papo hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre as relações entre a Lava Jato, as organizações Globo e o porquê a Rede Globo tem se destacado na cobertura dos vazamentos em torno da Lava Jato, numa abordagem bastante diferente do que a maioria, pelo menos, da mídia hegemônica tem feito, né? Então, esse é o nosso tema inicial. Fique com a gente e acompanhe o programa ao vivo. Quem começa com um bate-bola? Lalo? Professor Lalo, poderoso. Bom, vamos começar então. Primeiro, eu acho que é um momento importante esse, afinal, nós estamos levando para a sociedade aquilo que o Barão já vem fazendo há muito tempo, né? Discutindo criticamente a mídia, que é fundamental. Se você não discute a mídia, você não discute a democracia no país. Nós temos uma mídia homogênea, praticamente, é o famoso pensamento único, e nós estamos aqui para furar um pouquinho essa bolha do pensamento único que recobre a mídia. Eu acho que os últimos fatos, os últimos acontecimentos liderados pelo Intercept ajudam muito nesse processo, ajudaram nesse processo. Eu acho que revelaram para uma parte do público, não diria o grande público, mas revelaram para o grande público que existem pautas importantíssimas a serem cobertas pela mídia e que são deixadas de lado pela mídia tradicional. E ao mesmo tempo a nova mídia ou a mídia alternativa não tem ainda os recursos suficientes para enfrentar essas grandes questões e que são temas importantíssimos. Então o Intercept mostra que existem na sociedade temas que infelizmente ainda são proibidos. Quando a mídia fala que a esquerda, que os ativistas pela democratização da mídia querem a censura, mostra a falácia disso, mostra que quem quer a censura são eles. Este caso, por exemplo, né, dessa troca de informações entre o Ministério Público e o juiz de primeira instância, foi censurada pela mídia. Por que só o Intercept pode fazer isso? Vocês acham que outros meios de comunicação também, se quisessem, não podiam fazer isso? Não fizeram porque política e ideologicamente não lhes interessava. Então nós estamos num momento muito interessante. Eu começo por aqui e queria também ouvir aí o Miro a respeito. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação engraçadíssima. O que o Intercept revelou não é grande surpresa. Claro. Né? Vários juristas já vinham falando dessa relação entre o juiz e o promotor, não é isso? Os procuradores. Vários juízes já vinham falando isso, que isso era um absurdo, isso era um crime. Isso no mundo jurídico internacional é um desrespeito. Né? A mídia alternativa, com as suas limitações, já vinha falando isso. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro não era juiz. O juiz Sérgio Moro era um partido. A Lava Jato virou um partido, era o partido da Lava Jato. Uma questão séria de combater a corrupção, coisa que tem que ser combatida mesmo, afinal de contas é dinheiro público, é dinheiro que tem que ir para saúde, segurança, educação, e estava indo para meia dúzia, né, de pessoas. Então,
a partir do tema corrupção, se politizou, se ideologizou. Então essa denúncia já vinha sendo feita por juristas, pelo mundo intelectual, pela mídia alternativa. A grande mídia não fazia isso. Ao contrário, a mídia casou, o partido da mídia casou com o partido da Lava Jato. O Intercept trouxe isso à tona agora. Isso é muito importante, Miro, esse casamento, porque esse casamento tem vários anos. Ele está no início, no cerne da Lava Jato. Quando o Moro disse, quando o Moro disse, mas o Moro deixou isso explícito. Bom, antes, o Moro disse num artigo acadêmico dele, publicado numa revista de juristas, dizendo que ele precisava do apoio público, como as Mãos Limpas italiana precisou, do apoio público para levar à frente esse combate à corrupção. E como é que se atinge, numa sociedade como a brasileira, você consegue o apoio público? Através do meio de comunicação. E aí juntou, aí houve o casamento, esse casamento a que você se refere. Talvez a promiscuidade entre mídia e judiciário tenha começado não de uma forma ideológica como com a Lava Jato, com um artigo escrito, né, tentando sustentar teoricamente essa articulação, mas lá no mensalão, né, a gente já teve o início do que acabou se transformando posteriormente na Operação Lava Jato, a partir dessa questão dessa promiscuidade entre o processo judicial e os meios de comunicação, dos vazamentos seletivos, Do né? ponto de vista, você tem razão, do ponto de vista da mídia, Isso. a Lava Jato é uma continuidade do mensalão. Sim. Embora sejam processos diferentes, mas do ponto de vista midiático é uma continuidade, porque a mídia usou a Lava Jato para atacar os governos populares. E precisava dar continuidade a isso, não podia parar. A Lava Jato acabou caindo do céu e o casamento foi perfeito. E eu acho que a grande questão que esse processo desencadeou a partir das reportagens produzidas pelo Glenn foi que, num primeiro momento, talvez a mídia hegemônica, né, como um todo, viu com cautela, né, os vazamentos, as revistas, os jornais impressos, mesmo os telejornais, num sentido mais amplo, né, as emissoras hegemônicas de rádio, televisão e o jornalismo impresso viu com uma certa cautela. Mas logo 24 horas, no máximo um pouco depois, uma parte considerável da mídia hegemônica já produzia editoriais falando de que, no mínimo, era preciso se estabelecer uma investigação, que numa situação de suspeição era importante que o Moro se afastasse do governo. Menos a Rede Globo. Né? Menos a Rede Globo. Né, Por Miro? que será? Eu acho que esse negócio é um barato, né? Você pega mensalão, eu acho que o mensalão é o pai de tudo. No mensalão começou a ser feita essa criminalização da política, essa escandalização da política, e uma escandalização que sempre foi seletiva, né? Não se falava da corrupção como um todo, parecia que a corrupção tinha sido inventada pelo PT, pela esquerda, pelo Lula, né? Então era uma coisa muito seletiva. Por isso esses amores do Moro, o Fernando Henrique, os amores do Moro, aquela cena tão linda do Moro com Aécio Neves, né? Era sempre Com o Temer. Com o Temer, era sempre seletivo, né? Por isso também que esses justiceiros foram transformados em heróis, né? Joaquim Barbosa foi transformado em herói. Exatamente. Hoje é nada. Hoje mora lá em Miami, né? Mas foi transformado em herói. Do jeito que as nossas revistas adoram fazer, né? Todos eles, alguma vez, já se vestiram de super-herói na capa de uma dessas revistas. Né? Impressionante. O Moro é isso, é o Superman, né? Até quando servir. Quando não servir, vão jogar fora como jogaram também o Joaquim Barbosa. Qual é a diferença da Globo nessa história? Eu acho, quer dizer, se a gente fosse analisar do ponto de vista jurídico, era fácil perceber que tanto no mensalão houve seletividade, houve abuso, como principalmente agora com a Lava Jato, houve abuso. Com as delações premiadas, com as conduções coercitivas, tudo isso era abuso. Isso qualquer mídia um pouco mais independente faria a crítica. Uma parte da mídia começa a fazer crítica quando esses abusos começam a atingir inclusive setores dela própria. Então quando esses abusos, por exemplo, o Gilmar Mendes, que sempre navegou nessas ondas, o Gilmar Mendes começa a fazer a crítica quando isso começa a atingir Tucano. Uma parte da mídia, você vê, o criador da expressão petralha,
Reinaldo Azevedo, tem um livro sobre isso. Exatamente. O criador dessa expressão começa a fazer crítica quando percebe que esses abusos de autoridade vão atingindo. Eu acho que a Globo é a última... A Globo não pode sair disso, porque a Globo, se a Globo fizer muita crítica à Lava Jato, ela desmancha, ela desmorona, para usar um termo, né? Os outros já começam a fazer crítica. Agora, eu acho o temor, só continuando na questão da Globo, eu acho que a Globo tem um temor brutal em relação a essas revelações. Ainda não apareceu o nome dela, mas se for a fundo, aparece. Como é que a Globo combinava, é uma pergunta que eu faço, como é que a Globo combinava com a Lava Jato o horário do vazamento que fosse perfeito para entrar no horário, para entrar no Jornal Nacional? Isto demanda, quem trabalhou em redação de televisão, sabe perfeitamente, isso demanda um processo editorial bastante complexo, né? Para você ter a notícia que não sai em nenhum outro veículo, mas que sai a tempo de sair de ser veiculada pelo Jornal Nacional. Eu fico imaginando quantos telefonemas, quantas trocas de mensagem foram dadas entre os jornalistas e os produtores da Rede Globo com os procuradores, com o próprio juiz Sérgio Moro. Isso deve estar tudo lá. Então, a Globo quer acabar com isso logo. Né? Quer interromper isso logo, policialmente, né? Usando a polícia, o judiciário, porque ela está dentro do processo. Inclusive, não é só a cobertura para sair no horário do jornal. Em algumas operações tinha equipe da Globo na hora da operação. Não é nem no vazamento, não é nem no horário do jornal. Tinha equipe da Rede Globo na hora que você ia estourar ela chegava antes da polícia. Então, você tem que ter um esquema, você tinha que saber que a operação ia acontecer no endereço tal, no horário tal. Isso tá registrado. Tá registrado em algum lugar. Então eu acho que a Globo... Por exemplo, cadê o diálogo que deve estar em algum lugar do Moro entregando os áudios da Presidente da República pra Globo? É isso. Cadê? Aonde tá? Então eles estão... Eu acho que é por isso que a Globo tá com essa postura. Defender a Lava Jato é defender a Globo a si própria, né? Eu acho que tem a defesa dela mesmo, é isso. Eu fico imaginando, Merval deve estar perdendo noites de sono. A Miriam Leitão, cujo filho inclusive fez um livro muito elogioso ao Sérgio Moro, ao Justiceiro, deve estar perdendo noites de sono. O Alicâmio. O Alicâmio deve estar perdendo noites de sono, porque é isso, é evidente que nesses vazamentos vão aparecer, já apareceu coisa do Fernando Henrique, já apareceu coisa do Teori Zavascki, né? Nesses vazamentos vão aparecer alguns jornalistas, algumas celebridades da Globo, e vão ser cenas constrangedoras, porque vão ser cenas desse tipo mesmo. Qual é o horário que vai ter o vazamento, né? Venha fazer a cobertura, porque é agora que nós vamos ter uma operação daquelas midiáticas. Quem informou aqueles jornalistas que na madrugada que antecedeu a condução coercitiva do presidente Lula, quem informou a eles que a operação iria ser feita naquele dia, naquela manhã? Porque eles já, na madrugada, eles já informaram que haveria operação. Eu acho que tem esse medo. Agora, eu acho que tem mais. Sinceramente, eu acho... A Globo é o verdadeiro partido da direita brasileira. É diferente de outros veículos de comunicação. A Globo se fosse usar a terminologia, é o comitê central da elite brasileira. E ela pensa muito estrategicamente, né? Então eu acho que ela está com medo, mas é que ela está pensando estrategicamente. Se a Operação Lava Jato desmontar todo esse projeto que eles fizeram, que conduziu ao golpe do impeachment da Dilma, que conduziu à prisão do Lula, que conduziu à vitória de um governo que está desmontando leis trabalhistas, desmontando Previdência, desmontando o Estado, desmontando a nação, todo esse projeto desmorona. Não é o Moro só que desmorona. Então eu acho que além da componente medo de ser pego num vazamento desses, né? Além da componente medo, tem a componente, a Globo é a grande pensadora da elite brasileira. E aí a gente ela tem medo que a operação desmorone. Desmoronando a operação, desmorona o projeto. E aí a gente vê que o argumento central para questionar as reportagens do The Intercept é a origem, né, do material,
a veracidade do material, se ele é a legitimidade, a legalidade. Então, todo o questionamento que a Globo ainda sustenta é com base nisso, né? E na crítica ao próprio The Intercept, né? Como um veículo que tem interesses políticos, como se ela não tivesse, ou seja, né? Agora... E aí a gente vê essa parceria que o The Intercept fez agora com a Folha de São Paulo, né? Que me parece uma jogada super interessante, porque você traz um veículo brasileiro que tem uma credibilidade perante a sociedade, né, com todos os problemas que tem, mas é um grande veículo de mídia que tem anos e anos, e isso vai fragilizar ainda mais o centro do questionamento que a Globo tem feito ao conteúdo. Como é que vocês avaliam isso? Eu achei uma jogada de mestre quando no sábado, se não me engano, o Intercept fez a parceria com o Reinaldo Azevedo falando na Band News, que é uma emissora de direita, né, que sempre teve posições, sempre à direita, às vezes mais à direita do que a própria Globo, defensora do agronegócio, contra o MST, tem posições muito claras de direita. De repente ele faz essa parceria, e com isso ele rompe com aquela ideia de que, com aquele discurso, né, até maldoso, de que era de esquerda, que era americana, enfim, todas aquelas bobagens que a extrema-direita andou falando. Eu achei ótimo. E a Band, que foi uma super crítica, né, do PT, sempre, defensora da Lava Jato, sempre, o Boechat se colocou em situações complicadas ali, né? Agora, quando ele faz com a Folha, que você acabou de mencionar, quando eu já fico com um pouco com o pé atrás. É importante que faça, mas o meu temor é que a Folha comece a pasteurizar essas informações. E a primeira indicação que eu tive dessa pasteurização é a chamada de capa, é a manchete anódina sobre o fato da Folha no domingo. Muito bem, ela colocou lá dentro toda a transcrição, bem feita, etc. Mas a manchete e o texto de capa era um texto absolutamente anódino, um texto fraquíssimo, né? Onde o Moro era mais uma vez até exaltado. Olha, a Lava Jato protegeu o Moro. Mais ou menos era esse o título. A Lava Jato... Por ter leitor menos informado, olha que beleza, a Lava Jato é ótima. Ela foi proteger aquele que é o herói nacional contra a corrupção. Isso é pasteurização, é má informação, é distorção da informação. A notícia não era aquela, a manchete não era aquela. Né? Então eu preciso ter um pouquinho de cuidado, porque o meu temor é que essa aproximação com essa mídia, que é uma mídia altamente politizada, não é só a Globo, que é um partido político, né? O conjunto da mídia forma o grande partido político da burguesia nacional, precisa ser também vista com certo cuidado. Eu levanto esse probleminha porque isto pode acontecer outras vezes, além do que eu já percebi nesse último domingo na Folha. O que você achou? Eu achei... Esse Glyn é um bicho inteligente. Esse bicho é danadinho. Não é pra menos Tanto é que ele... não é pra menos que ele ganhou um Pulitzer, claro. Snowden, não é isso? Não é pra menos que ele ganhou um Oscar. Claro, documentário. Ele tem tudo planejado, né? Ele é muito ele sabe meticuloso. fazer. A impressão que ele é isso, ele vai dando em conta-gota. É sempre reação, alguém faz um ataque, o Fernando Henrique fala uma besteira. Ele foi lá ele vai lá e pum no Fernando Henrique. Ele responde bem. Destrói o Fernando Henrique. E ele está respondendo com a Lava Jato, Mas, né? Interessante, né? Agora, ele percebeu que ele estava sendo vítima de um cerco. Estava se montando um cerco muito perigoso. Nós estamos num país em que o Estado de Direito foi para as cucuias. Nós vivemos num estado de exceção. Não tem Constituição. Tinha gente que achava que o Lula não ia ser preso e o Lula está preso até hoje. Então, para esses caras irem para cima do Intercept, fecharem o Intercept, irem para cima do Glyn, né? Irem para cima, inclusive, do mandato do deputado federal no Rio de Janeiro, pedir cassação de mandato, pedir prisão de Glyn, era um palito. Fechar o Intercept? Fechar o Intercept. Eu acho que esses caras, o Glyn percebeu isso e falou assim, bicho, ou eu monto um colchão aqui, ou eu tô morto. Ele fez o que na política se chama de frente ampla. Ele ampliou mesmo. Ele ampliou. Eu achei bom. Toda frente ampla exige cuidado, pode dar zebra.
Mas ele tá montando um colchão tá de certo, defesa. Mas eu posso fazer papel do advogado de Eu estou fazendo diabo? uma constatação Não, é justo. do meu incômodo com a manchete da capa Não, da a gente Folha não do pode domingo. nunca esquecer o que é a Folha. Eu vou o que é fazer a o papel Band. de advogada do diabo. Olha, logo eu vou fazer esse papel. Mas, enfim, será que também não tem uma certa... Porque no círculo político da direita, e pelas palavras do Bolsonaro, a Folha é um veículo comunista, né? Não nos esqueçamos disso, né? A Folha é tida como um veículo de esquerda e tudo e tal. Será que também não tem algum cuidado da Folha ao produzir as manchetes e tal, tentar... Ela está se esmerando em passar um ar de isenção. Então, eu não estou querendo defender a Folha, eu tenho cuidados com a Folha, mas assim, a Folha já testou a veracidade do... Isso foi fundamental. Do jornalista. Ela disse o seguinte, olha, o conteúdo que o Intercept tem Quebrou original, a argumentação que eles estão não usando. tem nada forjado, é real. E a Folha dizer isso tem um peso para a sociedade brasileira diferente do que o Glenn dizer isso. Olha, esse então, negócio da Folha não é muito positivo. importante, que ninguém lê muito mais jornal impresso, né? O problema, o que me incomoda é que quem lê jornal, muito é capa de jornal que fica pendurada nas bancas e as pessoas ficam lá olhando. E aquela capa é ruim. E ela pode vir a se repetir. Né? Aliás, isso não é... Eu já li alguém que disse que o próprio Guardian, no caso do Snowden, ele também fez essas articulações, o Guardian, outros jornais. Isso. E alguns jornais fizeram um pouco isso, alguns jornais foram minimizando, né, as informações que ele conseguia revelar. Então, eu só estou colocando isso como um alerta, para a gente não ficar também achando que esses jornalões, essa mídia tradicional, vai entrar nessas informações sem nenhum tipo de cuidado para eles. Eu acho que a Globo, no meu entender, minha compreensão, a Globo é a grande cabeça. Essa tem um pensamento estratégico, essa tem um projeto. E os outros veículos compõem essa direção do partido da imprensa golpista, como diria o Paulo Henrique Amorim, divulgando um termo, né? Agora, tudo é muito cheio de contradição. Eu acho, por exemplo, a Folha está vivendo entre outras contradições, duas grandes. A Folha teve uma mudança de direção. Uma briga de família. Não é qualquer coisa que aconteceu. Irmão e irmã não podem se encontrar na esquina que se batem, né? Então tem uma confusão na família Frias, que não é uma pequena confusão. Eu acho que isso às vezes interfere na própria linha. A outra coisa também é que a Folha já não é mais o que era. A Folha se gabava de ser o primeiro jornal do Brasil. A Folha perdeu esse título. Em termos de tiragem impressa, a Folha hoje está perdendo para o Estadão e para o Globo. Ela está em terceiro lugar. Então a Folha também tenta se cacifar um pouco como coisa que ela teve no passado, por exemplo, na campanha das diretas contra a ditadura, ela teve uma certa postura que lhe deu audiência. Ali foi uma jogada de marketing. Inteligentíssima. Foi. A campanha, a Folha, ao entrar nas diretas, foi uma campanha de marketing, foi ali que ela passou o Estadão. Pode ser, você tem razão. Pode ser que agora ela esteja repetindo isso. Mas sendo que era a mesma Folha da ditadura. A Folha de São Paulo, o Frias, era o setor linha dura da ditadura militar. Emprestou carro para repressão. Era o jornal de maior... Folha da Tarde era o jornal de maior tiragem, era onde mais tinha tiras na imprensa brasileira, era dentro da Folha. Mas a Folha se reposicionou depois desse processo, buscando comercialmente se colocar como um veículo democrático, do campo progressista, tentando deixar para o Estadão o papel de ser um veículo voltado para os setores mais conservadores. E nesse processo recente, Bolsonaro, ou pós-Bolsonaro, não necessariamente de 1º de janeiro. Tomara que fosse pós-Bolsonaro. Mas nesse processo recente, a Folha tem tido posturas jornalisticamente mais interessantes do que outros veículos. Sim, é o menos ruim, eu escrevi, é o menos ruim dos três. Tem sido muito atacado. E aí eu acho que o Glenn, ao tomar essa atitude, eu me refiro menos à Folha, mas à inteligência do Glenn, que buscou num veículo nacional, que tem uma certa credibilidade no setor de formação de opinião, que tem um impacto, porque hoje a gente tem no Congresso Nacional iniciativas para pressionar o Glenn a dizer quem é a fonte dele.
violando um dispositivo constitucional que é o sigilo da fonte. Então, tem pessoas pedindo a extradição do Glenn para fora do Brasil. Então, tem todo um processo que, ao se associar a um veículo brasileiro, ele cria um colchão, porque a coisa vai ficando mais complexa para essa direita que quer acabar com a credibilidade, tirando o foco dos conteúdos, né? Mas acho que esse que é a grande sacada dessa aliança, né, do Glenn, que talvez não pare com a Folha e nem com o Reinaldo, talvez ainda tenha com outros setores, né? Afinal, como ele diz, o arquivo é muito grande, né? 1.700 páginas. Estamos esperando, estamos ansiosamente esperando as novas revelações. Deve ter uns que estão desesperadamente esperando. Exatamente, uns ansiosamente e outros desesperadamente. Então, com isso, a gente termina o nosso Barão 2+1. E siga a gente nas redes sociais. Você só não explicou por que 2+1. Eu não expliquei. Então, explica por que 2+1, Altamiro Borges. Porque a ideia é essa. A ideia é um programa semanal, toda segunda-feira, 16 horas, não é isso? 16 horas, segunda-feira. 16 horas, toda segunda-feira. Mas a qualquer horário no YouTube, no podcast. Aí você pega, assiste, vê as besteiras que a gente fala, critica depois. A ideia é que a gente sempre tenha nós três participando, 2 de nós três participando, e sempre tem um convidado. Às vezes pode não ter convidado, ficamos só nós mesmo tricotando no programa. Mas é bom a gente trazer gente de fora, Isso. porque nós não vamos ficar só, como você falou logo no começo, nós não vamos ficar só na questão política, né? Há questões que nós podemos trazer alguns especialistas da área para comentar a cobertura desses temas, saúde, educação, criança, não é? Exatamente. Pela mídia. A ideia também é a gente trazer nossos parceiros internacionais, pessoal da América Latina, ouvir um pouco como é que a mídia desses países tem feito a cobertura sobre a situação brasileira, também conversar um pouco sobre a situação, por exemplo, vamos ter eleições na Argentina, né? O bicho está pegando por lá também, então a ideia é a gente trazer temas mais amplos. Aliás, só para provocar um próximo debate, a Venezuela sumiu da mídia. Vamos discutir isso na semana que vem. Mas vai aparecer, porque tem jogo Venezuela e Argentina. Então é isso aí, gente. Obrigada pela companhia e até o próximo. Barão 2+1.